Eu quero ler aqui, vocês, Salmo 103, no versículo 7, diz assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e aos seus efeitos aos filhos de Israel. Vamos entender que isto já começa a nos apontar aqui o que é poder e o que é presença de Deus. Vamos ler mais uma vez? Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Amém? Podem sentar-se. Vocês vão se surpreender. Há igrejas que eu vou ministrar, porque eu ministro em muitas igrejas, centenas, não dezenas, centenas, várias denominações, e eu estou falando num contexto geral. Há igrejas que eu vou ministrar, o sobrenatural de Deus naquela igreja é quase absoluto. Se vê curas, milagres, sinais, prodígios, libertações, testemunhos poderosos. Nós trabalhamos nesta área e precisamos deste sobrenatural, mas a presença de Deus é quase mínima. Como é que é isso? Há igrejas que eu vou ministrar que não se vê quase tanto sobrenatural, mas a presença de Deus é absoluta naquele lugar. E como entendemos isto? Como é que isto pode acontecer? Então vamos entender que há uma diferença da manifestação do poder de Deus e uma diferença total da presença de Deus. Vocês sabem que de todos os homens da Bíblia, do Velho Testamento, nenhum teve a revelação mais clara da palavra de Deus do que Davi, nem Moisés. Moisés ouvia e escrevia. Nenhum outro homem do Velho Testamento, servo de Deus, teve revelações tão claríssimas da palavra de Deus, que os salmos são muito citados no Novo Testamento, e o próprio Jesus citou muitas vezes. Davi passou por experiências que vocês não têm ideia. Quem lê a história de Davi, lá pouco aparece o que ele sofreu, mas os salmos, ele tira do seu íntimo tudo o que ele passou. Davi foi um dos homens do Velho Testamento que mais teve, como vamos dizer assim, experiências da vida com Deus como nenhum outro. E ele era inspirado para escrever aquilo. E ele descobriu essa diferença do poder de Deus operando sinais, prodígios e milagres, e esse poder do que a presença de Deus. Nós lemos aqui que Davi nos traz esta revelação do texto que acabamos de ler, que o único naquela multidão, segundo os historiadores, os estudiosos, eram 3 milhões de pessoas que Moisés tirou do Egito. O único naquela multidão que conhecia Deus, que sentia a presença de Deus, era só Moisés, ninguém mais. Quando a Bíblia fala a face do Senhor, os caminhos do Senhor, a presença de Deus é uma coisa só. Moisés era o único que conhecia Deus entre aquela multidão, ninguém mais. Tanto é que quando foi chamado 70 homens para ajudar Moisés nas tarefas, no trabalho, para ele escolher como líderes, ele teve que tirar do espírito dele para colocar naqueles homens. Não que eles tiveram contactos diretos com Deus. O povo de Israel só via o poder de Deus. Israel só presenciava o poder de Deus e a voz de Deus. Vocês vão ver isso também na igreja. Pessoas que presenciam o poder de Deus, operando curas, sinais, prodígios, milagres e maravilhas, ouvem a voz de Deus através do profeta, do pregador, mas não se convertem muitos, tá? É uma diferença.
Então aqui, os milagres, aqueles sinais, aqueles feitos poderosos, que Deus operava na natureza, o maná, abriu o mar vermelho, tudo aquilo era o poder de Deus agindo e operando, não a presença de Deus, só o poder de Deus. O único que sentia a presença de Deus era Moisés. Tanto é que quando o povo pecou contra Deus, Deus ficou muito irado. Aí Moisés foi para o monte, ficou 40 dias orando lá, conversando com Deus, para que Deus refizesse o que Deus havia determinado, e ele conseguiu. Aí o Senhor disse: então meu anjo vai na tua frente. Ele disse: não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não vamos arredar o pé daqui. Moisés não estava pensando nas outras nações que tinham exércitos poderosos e muito bem preparados e armados. Ele nem ligava para aquilo. A presença de Deus é o que faz o poder não. É a presença de Deus que faz toda a diferença aqui e por toda a eternidade. Vocês estão entendendo isto? Então Davi descobriu isso aqui. Tanto é que lá em 1 Crônica, vamos para 1 Crônica para vocês verem uma coisa. Então vocês viram aí, né? A Moisés Deus se revelou os seus caminhos. Moisés sentia Deus, a presença de Deus, que faz toda a diferença. O povo de Israel não, ele só presenciava o poder sobrenatural de Deus. 1 Crônicas capítulo 16. Olha o que Davi incentivava o povo, como ele entendia isso aí. Capítulo 16, versículo 11. Busque o Senhor e o seu poder. São duas coisas que operam independente uma da outra. Vejam bem, vou ler de novo, olha o que ele enfatiza: busquem, o Senhor vem em primeiro lugar, e o seu poder em segundo lugar, e ele enfatiza aqui, busque continuamente a sua presença. Nós vamos entender mais à frente que há uma diferença de coisas que você pede e recebe, e de coisas que você tem que buscar. Essa é a diferença. Veja como Paulo também entendia isso aqui. Efésios capítulo 6, que eu já vou entrar na mensagem com vocês. Efésios capítulo 6. Eu estou preparando aqui para explicar melhor para vocês. Efésios capítulo 6. A igreja tem que ter este discernimento. Vocês já viram pessoas perante o altar, em cima do altar, lá fora, falando de grandes milagres que receberam do Senhor, mas nunca mais vieram para a igreja. Nunca mais. Talvez até pessoa da família de vocês, ou alguém que está lá do outro lado nos assistindo, você fica admirado: meu filho, a minha filha, meu pai, minha mãe recebeu um milagre de Deus na igreja, estava morrendo, Deus veio, mas nunca mais vieram para a igreja. Vocês têm que entender isso. Olha o que Paulo fala aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vocês estão entendendo isto? Então deixa eu entrar aí, abram agora, vamos ler mais uma vez, ficar bem gravadinho, né? Você que está lá do outro lado, não deixa ninguém te perturbar aí, por favor. Nem criança, nem neto, nem filho, ninguém. Manda lá alguém cuidar lá do fogão, da panela, lá o arroz, seja o que for, né? Fica bem ligadinho aí, que aqui está todo mundo ligadinho aqui, tá?
Vamos lá, mais uma vez. Quanto ao mais, o Paulo está falando que isso aqui é o mais interessante. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Digam amém, Jesus. Digam graças a Deus. Abram em Mateus capítulo 7, vou começar a entrar um pouquinho na mensagem aqui. Mateus capítulo 7. Poder, preste bem atenção nisso. Poder você pede e recebe. Milagres você pede e recebe. Dons você pede e recebe. Sabedoria você pede e recebe. Fé você pede e é até aumentada, acrescentada, você pede e recebe. Sabedoria você pede e recebe. A presença de Deus você nunca recebe. Tudo aquilo que nós recebemos só opera na dimensão física e material. Vocês vão ver que Jesus fala aí na dimensão do corpo, da matéria, do físico, na dimensão da alma e na dimensão do espírito. E ele fala que aqui temos que ter atitudes diferentes, não são iguais. Então, para ficar bem definido, poder você pede e recebe. Milagres você pede e recebe. Poder você sente, milagres você sente. A presença de Deus, não. Ô pastor, mas está complicando a coisa. Vamos lá. Então presta atenção. Poder você sente, aquece teu corpo. Você fica anestesiado. Poder você recebe e cai. Isso é poder. Ele toca no seu emocional, você chora. Isso é poder. A presença de Deus não faz isso. Quem faz isso é o poder. E outra, poder nós transmitimos para as pessoas. A presença de Deus, não. Muitas pessoas confundem poder com a presença de Deus. Milagres, poder nós recebemos e transmitimos. Milagres nós recebemos e transmitimos. Pode ver que vem pessoas como em Belém, pastor Paulo tem experiência disso, nas aberturas de igreja, as pessoas que vêm lá pela primeira vez, não tem nada com Deus, estão até cheias de espíritos malignos. Nós vamos orando, liberando poder, Jesus não está na vida delas, e elas vão recebendo curas, vão recebendo milagres, vão recebendo libertações. Vocês estão entendendo isto? O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é poder, o Espírito Santo é uma pessoa, ele dá poder. A maioria das pessoas ficam na igreja buscando poder, poder e recebem, e confundem aquilo com a presença de Deus. Deixa que eu vou explicando, vou repetir muitas vezes para ficar bem claro isso aqui. Então, poder você sente, o poder você cai pelo poder, ele toca no teu emocional, você chora, você sente calafrios, aquece teu corpo, você sente arrepio, isso é poder, e nós podemos transmitir isso a outras pessoas. Milagres você sente, você recebe e transmite. A presença de Deus, não. O poder de Deus pode operar todos os tipos de sinais, milagres e maravilhas, independente da presença de Deus. Vocês sabiam que a unção, o poder, a fé, o conhecimento, Deus nos deu para operar na esfera humana. A glória dele opera além da esfera humana. E como nós somos imperfeitos, nossa fé nunca é perfeita, os dons nunca serão perfeitos em nós, a unção nunca será perfeita, o conhecimento nunca será perfeito, porque nós somos imperfeitos, e Deus usa esses vasos de barro que somos nós,
e na dimensão que nós cremos, por melhor que estamos nos preparando para abrangermos dentro da nossa esfera, o melhor para Deus operar, fazer maravilhas, mas tem coisas que estão além da nossa esfera humana. Aí é que entra a glória e a presença de Deus para fazer as coisas fora da nossa ordem, da nossa dimensão. Vamos ler aí, Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aqui está falando das 3 dimensões do ser humano. A primeira é a dimensão do físico, da área material. Olha o que Jesus disse: pedi e recebereis. Ele não especificou, mas pedi. O que recebemos? Poder, curas, dons, unção. Nós pedimos. Essa unção, esse poder operam, e a fé só na dimensão humana, na nossa capacidade. Vocês estão entendendo? Então, o poder te leva a fazer coisas. Nós vamos voltar para cá, vamos pegar mais um ganchinho aqui para reforçar, não desmarque aí. Lucas capítulo 17, rapidinho. Lucas, eu estou preparando vocês para chegar lá. Então, pastor, e vou falar mais uma coisinha aqui, vai tinir você. A presença de Deus você não sente. Agora complicou tudo. E como é que eu vou saber que tenho a presença de Deus? Preste bem atenção. Vamos lá, gente. Lucas capítulo 17, já? Numa certa feita, 10 leprosos foram curados por Jesus. Quem já leu ou já ouviu pregações, levante a sua mão. Quantos voltaram? Não, quantos leprosos foram curados? Vamos lá. Quantos voltaram? Só um foi tocado por Deus. Isso é nas igrejas hoje. Vocês já viram pessoas que já receberam milagres poderosos, choraram, gritaram, vieram aqui, a família toda aplaudiu e glorificou, frequentou 2, 3 dias, mas uma semana sumiu, nunca mais voltaram para a igreja. Vocês conhecem alguém assim? Que já recebeu um grande milagre? Só foram tocados pelo poder. Vamos ler aqui para vocês terem uma ideia. Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tende compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão apresentar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E Jesus lhe disse: levante-se, vá, a sua fé te o quê? Salvou. Vamos ver como é que esse homem voltou. Aqui tem uma coisa, todos que são tocados por Deus têm essa atitude, tá? Vejam aqui, presta atenção. Versículo 15. Versículo 15. Um dos 10, vendo que estava curado, fez o quê? Voltou. Por que as pessoas não voltaram mais para a igreja?
Onde elas estão? Você que está aí do outro lado me assistindo, será que isto não aconteceu com você? E você pensa que a tua vida está assim com Deus? Voltou, olha como é que ele voltou, versículo 15. Voltou dando glória a Deus. Voltou glorificando, porque reconheceu algo além da cura. Ele não estava agradecendo a cura, ele estava glorificando a Deus. É diferente quando a pessoa vem à frente, eu fui curado, graças a Deus eu estava. É diferente daquele que volta reconhecendo Deus, tá? Voltou glorificando a Deus em alta voz. Gente, todo salvo não cala a boca, é barulhento, glorifica, adora a Deus em todo lugar. Todo lugar que ele está louvando a Deus, está cantando, no ônibus, em casa, na rua, na moto, no carro, no elevador, no banheiro. É verdade ou não é? Essa é a diferença. Continuando. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Todo aquele que é tocado por Deus, pela presença de Deus, torna-se um adorador do Senhor. É o que vocês estão fazendo aqui. Você que está lá do outro lado me assistindo, não tem mais vontade de vir para a igreja adorar o Senhor, não? Mas pastor, estou na minha casa, glória a Deus, nada vai acontecer. Esse maldito vírus está amaldiçoado. Deus não te criou para pandemia, Deus não te criou para esse vírus. Você precisa à noite aqui ouvir isso aqui. Deus não te criou para esta pandemia trazer para você problemas, desemprego, necessidade, quebra, e para o vermelho. Deus não te criou para isso. Deus não te criou para esse vírus maldito que um homem criou ele. Deus não te criou para isso. Ele não criou você para tragédia. Vamos lá. O que Jesus disse para ele? Levante-se e vá. A tua fé o quê? Te salvou. Digam glória a Jesus. É breve que eu estou falando aqui. Esse estudo não vou demorar muito, mas vou explicar agora o que é como sentir a presença de Deus. Gente, Jesus, nos seus 3 anos e alguns meses de ministério, vamos dizer que Jesus teve 1250 dias atuantes de ministério. Sabe quantos dias estão registrados na Bíblia? Só os evangelhos registram da vida de Jesus, só 50 dias. E o que Jesus fez? Eu vou falar depois desse estudo, se der tempo, se o pastor me permitir, sobre oração. Vou pegar um ganchinho aqui para já chamar para a próxima palavrinha aqui. Não tem na igreja alguma reunião mais poderosa do que reunião de oração, mas é a menor na igreja. As reuniões de orações das igrejas estão na UTI. Mas por quê? Porque as pessoas não gostam de orar. E por que não gostam de orar? Porque não aprenderam a entrar naquele lugarzinho que Jesus ensina. Então, gente, preste atenção. O poder de Deus opera todos os sinais, prodígios e milagres, independente da presença de Deus. Jesus fez milagres que nós desconhecemos. João diz que estes escritos aqui são suficientes para nos convertermos. Jesus criou braços, pernas, criou tímpanos auditivos, criou órgãos internos, pele, criou globos oculares. Eu já vi isso no meu ministério. Cria membros, dedo, pele, globo ocular, criar pulmão, já vi isso no meu ministério. Mas Jesus fez coisas que nós desconhecemos. A maioria daquele povo que esteve lá com Jesus, que recebeu curas,
milagre. Gente, eu não sou contra milagre, não. Estou falando uma coisa séria aqui. Aquelas pessoas que viram Jesus, ouviram a voz dele, tocaram nele, conversaram com ele, sentiram as mãos de Jesus sobre ela. A maioria estava naquela manhã lá, crucifica-o, crucifica-o. A maioria não foi para o céu. A Bíblia diz que aproximadamente 500 pessoas, daquelas multidões que acompanhavam Jesus, e até ficavam no relento do deserto, dormindo por 2, 3 dias acompanhando Jesus, de toda aquela multidão que não se podia contar, apenas 500 viram Jesus. Quem está ouvindo isto? Então, vamos voltar ao Mateus 7 para falarmos aqui sobre a presença de Deus. E é bom que você que está em casa me assistindo, em qualquer lugar, faça uma análise da sua vida com Deus, gente. Vou fazer uma perguntinha aqui, lá do outro lado vocês não vão ver, mas eu vou passar para vocês. Quantos de vocês que estão aqui hoje foram ganhos por pessoas que eram leigos na igreja, membros, simples membro? Alguém que foi, só um instantinho, alguém que foi te visitar, alguém ia na tua casa, insistiu com você, te trouxe para a igreja, sentava ao teu lado, abria a Bíblia para você, até lia e mostrava para você. Essa pessoa leiga que te trouxe para a igreja, não está mais na igreja, está fora no mundão. E você que foi ganhado por essa pessoa leiga está aqui na igreja. Tem alguém aqui assim? Levante a mão. Temos uma pessoa. Agora eu vou fazer uma pergunta mais aterradora. Quantos aqui conheceram pessoas na igreja que tinham cargos, que era um ministro de louvor, cantava, tocava, ou na dança, ou era um líder de célula, ou estava no grupo de jovens, era um líder dos jovens, ou de crianças, de homens e de mulher na escola dominical, um diácono, uma diaconisa, ou era um obreiro, um evangelista na igreja, e Deus até usava essas pessoas para abençoar outras, e hoje você está de boca aberta saber que eles estão desviados. Quem é que conhece pessoas assim? Pode levantar a mão, levante a mão lá em cima, fecha a mão, fica com a mão levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eita, está todo mundo de mão levantada aqui. Então olhem para mim. Não deveria ter muito mais membro no mundo do que líder? Só um levantou a mão que foi ganho por um leigo que está lá. Tem mais líderes no mundo do que leigos. Tem mais líderes no mundo que tinham cargos na igreja do que membros. Isso é assustador, pastor. Vocês são testemunhas. Eu nem vou provocar vocês, se eu ia provocar vocês aí, para dizer que, quantos líderes temos aqui nesta manhã? Levante a mão, bem, levanta a mão, levante a mão, com exceção do pastor. Pode baixar a mãozinha, pastor. Não, só o pastor. Pastor é pastor. Não precisa. Quem aqui é líder, levante a mão. E se eu falar que você vai voltar para o mundo? Só não me xingue, mas pode falar o que quiser. Está amarrado. Eu quebro estas palavras malditas. Está queimado. Sangue, enxofre, não sei o que mais que falam. E se eu falar que vocês vão voltar para o mundo? Quem cala consente. E se eu falar que vocês vão voltar para o mundo? Mais uma vez, se ficarem mais, vocês vão voltar para o mundo. Vocês estão ouvindo lá do outro lado, não estão ouvindo? Agora olhem para mim. Claro que eu não estou amaldiçoando vocês aqui, nem falando, nem profetizando. Mas se nós falássemos isto para aqueles líderes quando eles estavam na igreja, eles iam gritar mesmo que vocês. Mas estão lá. Talvez até mais do que vocês. Com certeza.